Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Dia 17 de outubro, sábado, memória do mártir Santo Inácio de Antioquia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Nesse dia, Jesus fala para os discípulos acerca do testemunho. No contexto em que o evangelista escreveu o que ouvimos, alguns membros da comunidade eram perseguidos, levados aos tribunais, alguns condenados à morte, a exemplo de Jesus. E o trecho recorda a importância do testemunho, de assumir com coragem a fé em Jesus Cristo que se professa. A fé que hoje já não é mais motivo de morte em nosso país, mas ainda continua a exigir de nós um testemunho destemido, conforme Jesus ensina no Evangelho. No contexto do evangelista, os cristãos eram perseguidos. No nosso contexto atual, o desafio é de testemunhar essa fé em Jesus Cristo destemidamente, mesmo que tenhamos outras adversidades, mesmo que as pessoas já tenham ouvido falar, mesmo que as pessoas às vezes até tenham rejeição à mensagem do Evangelho, podemos ter a sabedoria de testemunhar. E o testemunho não consiste apenas em palavras, consiste sobretudo em atos. Um santo dizia que se deveria pregar sempre o Evangelho e, quando necessário, usasse as palavras. Ou seja, o testemunho deve ser refletido em nossas vidas, em nossas ações, no jeito de ser. E quando necessário, usar as palavras. Palavras estas que Jesus diz que o Espírito Santo
haverá de ensinar a dizer. Diante dos desafios, diante das situações para as quais devemos falar, para as pessoas para as quais devemos testemunhar o Evangelho, não estamos sozinhos, mas temos o auxílio do Espírito de Deus, que nos auxiliará a testemunhar a maravilha do Evangelho. Que sejamos nesse dia de hoje reflexos dessa luz da Palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. Que não nos amedrontemos com os desafios, com as dificuldades, com os questionamentos, com as dificuldades do cotidiano. Ele nos inspira para seguirmos adiante e nos dá palavras e ações certeiras para que o reinado de Deus aconteça em nós e a partir de nós em outras pessoas. Nos coloquemos em oração, sentindo essa palavra no nosso interior e essa presença do Espírito a nos falar, a nos inspirar, a nos capacitar no testemunho de Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa Igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.